Tarde, amores. Hoje na aula de matemática do dia 30 de junho, nós vamos falar sobre os diferentes tipos de gráficos, ok? Nós temos gráficos de barras verticais, gráficos de linhas, de barras horizontais, de setores, que são os circulares, ok? Cada um vai expressar a mesma informação, tá? Só que a gente pode utilizá-los de passar a mesma informação de formas diferentes, tá bom? De tabela, tá bom? Vamos lá. Questão número 1. Observe o gráfico que indica o percentual de matrículas na educação básica por modalidade de ensino no Brasil. A área verde é da educação infantil, a azul é de jovens e adultos, a laranja é de educação especial, a amarela de ensino fundamental e a vermelha de ensino médio. Ok? Agora vocês vão responder. Questão A. Que modalidade de ensino apresentou o maior percentual de matrículas? Foi a amarela, né? Vocês vão dizer qual é, respectivamente, relacionada à amarela. E a menor, quem foi? Foi a laranja. Vocês também vão olhar aqui na legenda. O nome disso aqui é legenda. E vão dizer qual foi a menor, ok? Qual é a diferença do percentual de matrículas entre o ensino fundamental e a do EJA? O que eu vou fazer? Eu vou pegar do ensino fundamental, que é 56, menos a do EJA, que é 7. E vou obter a minha resposta, que vai ser a diferença, ok? Questão 3. O número de matrículas do ensino fundamental é menor ou maior que a metade do total? Qual é o número total? 100%, não é? Qual é a metade do total? 50. O do ensino fundamental é igual ou é menor ou é maior do que 50? Vocês vão responder. Facinho, né? Fala a verdade, facinho. Agora nós vamos observar um gráfico de barras sobre as regiões brasileiras. População e idade escolar, tá? Em 2010. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. De acordo com as informações do gráfico, responda o que se pede. Em 2010, qual era o total da população brasileira em unidade escolar? Professora, como é que eu descubro isso? Você vai somar todos esses, tá? Vai somar todos esses números, ok? 2. Escreva por extenso o resultado dessa questão aqui. Você vai achar a resposta e vai escrever por extenso aqui, tá? Questão C. Em que região a população em idade escolar era maior? Qual era a menor? Vocês vão escrever maior, qual é, e menor, qual é. Qual era a diferença entre a população em idade escolar nas regiões identificadas no item anterior? Vocês vão olhar a numeração. Esse menos esse para achar a diferença, tá? Questão é: a diferença entre a população entre idade escolar nas regiões Sudeste e Centro-Oeste correspondia aproximadamente à população em idade escolar de que região? Ou seja, a diferença da Sudeste e da Centro-Oeste dá um valor. Esse valor é igual a qual região? Vocês vão achar aí. Façam a conta e observem. Se possível, juntar a população entre idade escolar das regiões de Centro-Oeste, Norte e Sul. Esse total seria maior que a população em idade escolar da região Sudeste? Professora, como é que eu vou fazer esse cálculo? Vocês vão juntar a população Centro-Oeste, Norte e Sul e vai ver se juntando essas três fica maior ou menor que a região Sudeste, tá? Se consegue alcançar, se consegue ser maior do que a região Sudeste. Quanto falta para a população em idade escolar do Nordeste alcançar a Sudeste? Vocês vão fazer a diferença entre a Sudeste, esse menos esse, e vão ver, falta a resposta que vocês acharem desse cálculo, ok? Qual era a região que representava aproximadamente 10% do total da população brasileira em idade escolar em 2010? Registre como você pensou.
Agora nós vamos observar, a questão número 3, um gráfico, tá? Em linhas. Durante 5 dias foi realizada uma pesquisa em um site de reserva de hotéis. Para a pesquisa foi avaliada a quantidade de usuários que frequentam o site e quantos deles realmente fechavam a reserva. Observe o gráfico com os dados obtidos, ok? De acordo com o gráfico, considerando que cada usuário tenha feito apenas uma reserva, responda aos itens. O dia que se obteve maior quantidade de usuários no site foi o mesmo em que a quantidade de reserva foi fechada foi maior? Vocês vão olhar. Isso aqui, o azul, é usuários do site. E o vermelho é quem fechou a reserva, tá? Então, vamos lá. O dia que se obteve maior quantidade de usuários, isso aqui são os dias, dia 4, foi o mesmo em que a quantidade de reserva fechada foi a maior? Não, né? Maior foi aqui, do dia que foi fechada. Entre que dias a quantidade de usuários do site só cresceu? Usuários do site. Entre que dias a quantidade de usuários do site só cresceu? Só cresceu entre o dia 2 e o dia... É só vocês olharem, tá? A quantidade de reservas... E a quantidade de reservas fechadas por eles? Que só cresceu. A quantidade de reserva foi do dia 1 ao dia... Que só cresceu, sem cair, tá? E, por fim, em que dia houve maior diferença entre a quantidade de usuários que frequentam o site e a quantidade de reservas fechadas por eles? Qual foi essa diferença? Vocês vão calcular os dias de usuários, os dias das reservas fechadas e vão comparar as diferenças do dia 1, do dia 2, do dia 3, do dia 4 e do dia 5, tá? E qual foi a maior diferença? Que dia que foi a maior diferença? Agora é a sua vez, questão 4. De acordo com a orientação do professor, reúna-se um grupo para realizar a pesquisa com a seguinte pergunta: que instrumento você usa para organizar os seus compromissos? Pode haver várias respostas diferentes, precisamos organizar esses dados em forma de tabela. Para isso, faça em folha avulsa uma tabela parecida com a do exemplo. Essa questão nós deixaremos em branco porque ela é para ser feita em grupo ou dupla, tá bom? Então, a questão número 4 vocês não precisam fazer, tá? Te explicou por quê. Por causa da pandemia, a gente ainda não tá podendo se juntar, tá bom? Então, vamos lá. O gráfico a seguir representa o número de aniversariantes da turma em cada mês. Qual mês teve mais aniversários? Vocês vão olhar aqui no gráfico de barras, tá? E vão marcar a opção correta. O gráfico de colunas representa o tempo de banho em minutos de uma família com 7 pessoas, sendo 3 meninas. As meninas são A, B e C. 2 meninos, que são D e E. Mãe, que é M, e pai, que é P. Qual é o tempo total de banho das mulheres da casa? Quem são as mulheres? A, B, C e M. Então, vocês vão juntar o tempo de banho do A, B, C e M, tá? Para poder ver o tempo total. O tempo tá aqui. Vocês vão somar, tá? Do A, B, C e M. Ok? E vão marcar a opção correta. Observe o gráfico de brinquedos de Igor. Cada barra responde a um brinquedo. Então, nós temos jogos, carrinhos e bolas, e cada barra significa um brinquedo. Marque a resposta certa. Para agrupar uma dezena de brinquedos de Igor, é só adicionar quem com quem. Para me fazer uma dezena, eu tenho que misturar quem com quem. Observe o gráfico e veja o número de turistas que visitaram o litoral durante a semana e depois responda. Aqui temos os dias da semana e aqui temos os números de quantidade de turistas, tá? Quantos turistas a mais teriam que visitar o litoral na segunda-feira para ficar com o mesmo número dos turistas de terça? O que eu vou fazer? Vou pegar terça, vou diminuir pelo número de segunda para me achar a resposta da questão 4. Tá bom? Beijo. Até eu tirar dúvidas.